Há uma outra questão, a imputação e uma documentação juntada aos autos, um documento, presidente TSE informa.docx. A criação ocorreu em 10 de julho de 2021, às 14 horas e 18 minutos, e a última modificação foi em 27 de julho de 2021, às 8 horas e 22 minutos, pelo usuário, entre aspas, a ramagem, com R só, @yahoo.com, que apresenta diversas informações, criando toda uma narrativa para desacreditar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Foi o senhor que criou esse arquivo? Sim, a ramagem é meu login, o e-mail é um login, não que tenha enviado esse documento pelo e-mail. É muito boa a alusão à data, de 10 de julho de 2021 a 27 de julho de 2021. Tudo que eu coloquei, esses são documentos pessoais, são documentos privados, não houve difusão qualquer, encaminhamento qualquer desse documento, era algo privado, com opiniões privadas minhas. Todas as questões que eram anotações privadas diversas, todas essas anotações que dizem respeito à urna, ao processo eleitoral, não era concernente à urna eletrônica, mas sempre foi, em todas elas, concernente à discussão que estava tendo no mesmo período, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que se tornou um debate nacional sobre a votação da PEC 135/2019, que a votação foi em 10 de agosto de 2021. Então, toda essa minha discussão se trata do voto impresso para fins de mais uma auditoria complementar à urna eletrônica. O que eu coloco aqui para os senhores todos, e está nessas mensagens recolhidas, é que, após essa, vamos dizer assim, derrota, porque o governo Bolsonaro estava tentando, era um pleito do governo, que se passasse o voto impresso auditável. Foi uma derrota. Depois dessa derrota, essa votação, não há mais nenhuma anotação minha privada, discussão pública, não há nenhum momento que eu tenha tocado no assunto mais sobre urnas eletrônicas. Nesse documento, o presidente TSE informa, há um documento, há um trecho que diz o seguinte, abre aspas, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno, todavia ocorrida na alteração de votos. O argumento na anulação de votos não teria esse alcance todo. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Foi o senhor que escreveu esse artigo, esse texto? Esse texto está nesse documento meu privado. São 2 documentos de tudo que foi apreendido na minha residência, no meu gabinete, diversos computadores, meu computador principal, os pendrives e celulares, apenas 2 arquivos foram colocados. São a apreciação como elemento informativo, como prova nos autos. Esses 2 documentos têm essas datas anteriores desse momento auditável. São documentos privados meus, que eu não fiz difusão nem encaminhamento nenhum. Eram anotações, são diversas e diversas anotações. Chegou a denúncia, eu acredito que apenas 5 delas. Nesse contexto, eu complemento a sua narrativa do texto, porque na denúncia houve uma concisão, mas no relatório da Polícia Federal, as páginas 26 e 27, há mais partes desse texto, onde eu coloco o voto auditável
é o controle dessa liberdade desses técnicos. Porque eu disse no parágrafo anterior do que está escrito, há domínio de apenas alguns técnicos do TSE ao código-fonte e chaves criptográficas. E eu venho, o voto auditável é o controle dessa liberdade. Ou seja, esse comentário todo diz respeito à votação que estava acontecendo no Congresso Nacional. E eu repito, depois que houve a votação, não há mais anotação privada minha, fechada privada, que não houve difusão minha, muito menos pública. Eu digo ao senhor o seguinte, que esses dois DOC-X, são documentos sem formatação, sem destinatário, são anotações minhas. E anotação em notas. Notas é um aplicativo, que é nota particular. Esse computador, onde foram achados apenas esses 2 arquivos DOC-X, é o meu computador que eu tenho desde 2019 até quando ele foi apreendido em janeiro de 2024. Então, ele perpassa toda a minha atribuição, né, como diretor-geral da ABIN, quase 3 anos. Depois, toda a minha licença para campanha eleitoral, pré-campanha e campanha, e ainda 1 ano de mandato parlamentar está eu usando esse computador com diversos documentos. Não há uma menção, inclusive, do pleito de 2021 sobre o trabalho de urnas. O que foi colocado aqui é sempre uma intenção de aprimoramento, e essas são as falas, senhor ministro, que publicamente, eu possuo o Twitter, hoje o X, houve 2 publicações minhas nesse momento que diferem muito do meu pensamento privado. A primeira delas, ou seja, o que eu expus publicamente no Twitter, em 24 de maio de 2021, sobre o tema. O deputado Felipe Barros havia anunciado que ele seria o relator dessa PEC, que foi votada em agosto. Eu apenas retuitei e essas foram as minhas falas. O que eu escrevi no Twitter, né? Voto auditável significa segurança ao pleito eleitoral e evolução das urnas. Assegura integridade e transparência aos resultados do sufrágio universal. Compromisso com a representatividade popular e a democracia. Parabéns pela importante relatoria. Depois disso, nesse contexto, já em 1º de agosto de 2021, se avizinhava ali a votação, eu quase que repeti o que eu escrevi 3 meses antes. Voto auditável significa evolução das urnas e segurança ao pleito eleitoral. Assegura integridade e transparência aos resultados do sufrágio universal. Compromisso com a representatividade popular e a democracia. Eleições democráticas com contagem pública de votos. Ou seja, no meu particular, quando eu coloco um ataque, atacar um argumento não é quebrar, é argumentar. Isso no meu privado, que eu não tenho essa difusão, não houve essa difusão para ninguém. Ali, eu digo aos senhores, era momentos no meu computador e no meu celular pelos notas. Era momento de pensamento, de algo que poderia ser interessante, diálogo, pensamento particular meu, que alguma conversa poderia ser provocado, mas isso não quer dizer que eu passei esses documentos, o documento eu não passei para ninguém, que eu tenha passado, transmitido, encaminhado a qualquer pessoa esses documentos. Eu digo mais, senhor ministro, após a votação, que não teve sucesso, eu fiz uma postagem quando saiu em diversos jornais, grandes meios de comunicação, que a ABIN renova contrato com o TSE para cuidar da segurança das urnas eletrônicas. O órgão mantém parceria há 23 anos. Esse é um contrato que foi celebrado entre o diretor-geral da ABIN, eu, e o diretor-geral do TSE. E, naquele momento, houve um aprimoramento. Por quê? Porque a ABIN trabalha com criptografia de Estado, e faz um trabalho. Ou seja, nessa publicação, eu escrevi que a ABIN fornece criptografia de Estado a diversas entidades, inclusive ao TSE. Buscar evolução, transparência e segurança é corolário de diversos princípios da administração pública. Ou seja, depois da votação que não empregou o voto impresso, a PEC,
eu não fiz outros qualquer comentário, eu não tenho anotação privada alguma, e ainda fiz um trabalho em conjunto aqui, reforçando a credibilidade e a segurança que tem que ser trabalhado ao TSE. Eu lhes digo mais para entrar na questão das lives, porque fala em Constituição... Vamos na sequência. Ok.